Queria dar as boas-vindas novamente. Nós estamos retomando a segunda temporada do programa Sonho Meu na VRT Channel. Nós já fizemos a primeira autoentrevista e agora nós decidimos escolher uma figura importantíssima, extraordinária do ponto de vista internacional, até para mostrar a dimensão daquilo que pretende a nossa programação e a importância do ponto de vista da comunicação do VRT Channel, porque ele se espalha para todo mundo. E a personalidade escolhida para a abertura dessa segunda temporada é o Henrique Domingues. O Henrique, apesar de jovem, 35 anos, é mestre com honras em direito internacional, direito comercial internacional, e ele é o vice-presidente ou vice-chefe, que é a expressão normal, habitual, do Fórum Internacional dos Municípios BRICS. Alguém tem ideia do que significa isso? Então, nós sabemos nos BRICS daqueles grandes países que iniciaram esse processo há alguns anos atrás, mas o desdobramento do BRICS foi a constituição de uma organização municipalista que pudesse aprofundar os debates que são tratados pelos chefes de Estado. Então, o Henrique Domingues é o nosso entrevistado primeiro dessa segunda temporada. Eu queria que, nesse momento, ele se apresentasse, contasse um pouco da sua história, daquilo que o levou a se tornar essa figura de proa no cenário internacional e como começou, a partir daqui, do estado de São Paulo, do município de Guarulhos, na sua militância político-partidária, chegando a essa expressão internacional. Henrique, muito bem-vindo ao nosso programa Sonho Meu. Olá, Walter. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com você hoje. Vai ser um pouco difícil me apresentar depois dessa belíssima apresentação, dessas palavras tão generosas que você disse ao meu respeito. Mas é basicamente isso, né? Eu sou Henrique Domingues, tenho 35 anos, me formei na Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, aqui na FATEC, a gloriosa FATEC, a Faculdade do Povo, aquela única faculdade pública do Brasil que tem mais de 70% dos estudantes oriundos das escolas públicas. Isso é uma característica fenomenal, na minha opinião. É importante lembrar para nós que um sistema, Henrique, para a população, os telespectadores que nos ouvem, é um sistema público de faculdades que se iniciaram inicialmente do ponto de vista profissionalizante, tecnológico, e se constituiu uma rede onde grande parte, como você disse, das pessoas, dos estudantes da escola pública, tem quase um ingresso direto, permitindo um nível elevado de profissionalização. E o Henrique é o exemplo disso, onde ele chegou como aluno da FATEC. Isso, de fato, a gente era uma faculdade da Unesp, né? E cresceu tanto, a gente acabou ficando muito maior que a Unesp e nos tornamos um centro universitário próprio que contempla as FATECs e as ETECs, as escolas técnicas. E aí depois disso eu fui para a Rússia fazer mestrado, me formei, graças a Deus, mestre com honras na Universidade Estatal de Economia de São Petersburgo. Além disso, eu fui orador do Instituto de Mestrado e melhor mestrando da universidade no período 2022-2024. Deixa eu interromper. Por que a Rússia? Não é o local normal onde os estudantes do Brasil querem ir. Eles querem ir para os Estados Unidos, para a França, para a Itália, eventualmente para a Inglaterra, alguns países da América Latina. Por que você escolheu a Rússia? E por soviético. Por que não a Rússia, no final das contas? De fato, não é uma coisa de estudante normal e eu não me considero uma pessoa muito normal, não. O pessoal diz que faltam os parafusos na minha cabeça e eu Ou tem alguns parafusos a mais? mais, né? Ainda não sabemos. Mas, de fato, eu desenvolvi durante o meu período universitário a militância estudantil, né? Eu fui do movimento estudantil, fui da União da Juventude Socialista, sou do Partido Comunista do Brasil, então eu sempre me interessei muito, né, pela história, pelo Estado Soviético, a União Soviética, e escolhi estudar em São Petersburgo, ou a antiga Leningrado, que foi a cidade, o local em que aconteceu a primeira revolução socialista da história da humanidade. Então eu me interessei muito por esse tema e decidi viver um pouco lá, para tentar entender melhor como as coisas funcionaram. Por isso a Rússia, então. Bom, então conta um pouco essa história. Aí você foi para a Rússia fazer um curso especial depois da FATEC. E como é que foi esse período? Como é que tudo aconteceu? Porque você viveu, em parte, no regime soviético, ou a transição para a Rússia.
foram momentos, eu diria, dramáticos ou importantíssimos para a história do mundo. Então, vamos aproveitar para contar um pouco a sua experiência pessoal. Isso, de fato, eu tive a oportunidade de ver muitas coisas vivendo em São Petersburgo, né, uma cidade riquíssima, uma cultura riquíssima, arquitetura belíssima, tem muitos museus que contam a história do país e a história desse período soviético. E foi bastante interessante também porque eu vivi, né, antes desse conflito da Ucrânia, que está acontecendo agora, e depois do conflito da Ucrânia. Então, após o início dessa operação militar especial, do ponto de vista russo, né, e o início dessas sanções, deu para ver como que a Rússia conseguiu utilizar toda essa capacidade soviética industrial produtiva que existia adormecida no país, no intuito de superar essas sanções econômicas e provar para o mundo a resiliência do povo russo, mais uma vez, e as capacidades econômicas mesmo num cenário absolutamente controverso. Então foi muito interessante porque, em 2024, a Rússia ultrapassou o PIB do Japão, no que diz respeito aos indicativos de paridade de poder de compra, né, que é o indicativo efetivo de poder econômico de um país. E isso aconteceu durante, o período de sanção econômica mais agudo que um país já sofreu na história da humanidade, né. Hoje a Rússia conta com mais de 20.000 sanções econômicas e ainda assim consegue desenvolver a sua economia. Então de fato foi muito interessante, e toda essa capacidade, essa expertise que a União Soviética deu ao país, fez com que a Rússia conseguisse superar esse momento de adversidade econômica. E é muito interessante, Henrique, porque o Ocidente tem pouca informação da realidade interna da Rússia, ex-União Soviética. E normalmente tem uma posição, eu diria, de resguardo, porque normalmente as informações que vêm são visões do Ocidente, muito mais ligada ao bloco Ocidente, à OTAN, ligada aos Estados Unidos. E você, evidentemente, tem uma visão contrária, porque você viveu essa realidade, ainda vive, apesar de morar aqui e lá, e você provavelmente tem uma defesa maior, do desenvolvimento atual da Rússia, de como que vive a população, russa do ponto de vista do trabalho, do emprego, do empreendedorismo, da sobrevivência, da luta pela vida e também do enfrentamento com a Ucrânia. Então, fala um pouco sobre isso, nos dê a sua visão de como você enxerga o papel da Rússia no cenário internacional e como é a vida do povo russo hoje em dia. Isso é muito interessante, na verdade, porque apesar de eu ter vivido na Rússia faz pouco tempo, já faz 8 anos que eu trabalho com a turma da Rússia, né, e desde então a gente organiza delegações brasileiras, latino-americanas, até mesmo de outros países, para participar de eventos, fóruns, festivais de juventude na Rússia. E a primeira reação da turma que a gente leva para lá, já organizei o Fórum Internacional Parlamentar Rússia, América Latina, etc. Os parlamentares brasileiros, eles chegaram à Rússia naquela ocasião e ficaram absolutamente maravilhados, porque de fato, aquilo que a gente vê nas nossas mídias aqui, nas redes sociais, né, o que o algoritmo nos entrega não tem nada a ver com a realidade do povo russo, da organização das cidades russas, do sistema, da metodologia com que os russos se organizam no cotidiano. Eu mesmo eu fiquei um pouco chocado, porque eu fui fazer o mestrado, fiquei 2 anos e meio sem vir para o Brasil, sem conseguir visitar o pessoal aqui, e quando eu vim para o Brasil, eu liguei a televisão no Jornal Nacional e estava passando uma notícia sobre a Rússia, eu falei: "Mas não é nesse país que eu moro, isso aí que eles estão falando não tem nada a ver com a Rússia". Então, de fato, existe muita desinformação, né, é muito comum a turma da Europa achar que na Rússia tem um monte de urso andando pela rua, e que esses ursos inclusive estão tomando vodka, ou são, pets, né, bichos de estimação de algum russo bêbado, cheio de vodka na cabeça, o que, objetivamente não condiz com a realidade. E isso eu digo com muita segurança, né, Moscou e São Petersburgo são cidades absolutamente organizadas, altamente desenvolvidas, que hoje colocam qualquer uma dessas capitais que o povo sonha em visitar, Londres, Madrid, Paris, Roma, Milão e etcétera, no bolso. Porque de fato você não vê as mazelas, né, todas essas contradições do capitalismo exacerbado que existe no ocidente, você não vê na Rússia, né, ou seja, aqui em São Paulo a gente caminha pelas ruas e infelizmente se depara com uma situação onde mais de 90.000 pessoas vivem nas ruas.
Isso na Rússia não existe, isso nem na Venezuela existe do nível que tem aqui no Brasil, para falar a verdade. Recentemente eu estive em Caracas e eu fiquei chocado em como que Caracas está mais bela, mais limpa, mais bem organizada e não tem os o volume absurdo de pessoas em situação de rua que nós temos aqui na capital. Então eu acho que essa propaganda ocidental, infelizmente, faz a gente fechar os olhos para o resto do planeta, na verdade. Por isso que todo mundo, que você falou no começo, quer ir estudar na Europa, nos Estados Unidos, talvez até mesmo na Austrália, e nunca pensa na Rússia. É porque a gente está tão bombardeado, nós estamos tão condicionados a olhar para o outro lado, que a gente acaba ignorando todas as belezas que existem no planeta Terra. O mundo, como eu costumo dizer, é grande demais. E eu dizia muito isso para os meus amigos russos quando começaram as sanções. Eles falavam, nós somos isolados, agora ninguém mais quer saber da gente. Eu falava, calma, o mundo é gigantesco. Tá todo mundo com vocês, menos esse pedacinho pequenininho aqui do norte, né? Essa dama do norte, eles são assim mesmo. Vocês veem como esse é um programa democrático. Aqui nós abrimos para todas as opiniões, experiências, visões, e é evidente que eu imagino que parte ponderável dos que nos assistem estão impactados com a informação que o Henrique nos traz. Eu queria aproveitar, nós vamos falar daqui a pouco sobre BRICS, essas relações intermunicipais, que são fundamentais, inclusive, para o Brasil, porque o Brasil tem um papel nessa relação intermunicipal e internacional. Mas fala um pouquinho, então, dessa personalidade complexa que é o Putin e a guerra com a Ucrânia. Manifeste a sua opinião sobre essas duas questões. Olha, viver lá também me deu a oportunidade de entender como funcionou esse processo, eh, da queda da União Soviética, da deterioração do Estado russo durante os anos 90 e a ascensão do presidente Vladimir Putin ao poder e as medidas que ele tomou a partir do momento que ele assumiu o posto principal lá do país, e que fizeram com que ele chegasse nesse nível altíssimo de popularidade, que é legítimo, né. A turma costuma propagandear que é falso, que todas as pesquisas são falsas, que as eleições na Rússia são falsas, etcétera, mas a grande verdade é que o Putin, ele resolveu os problemas, que a Federação da Rússia, esse estado que nasceu após o fim da União Soviética em 1991, adquiriu ao passar dos anos 90. Então, nos anos 90, a gente tinha uma realidade de absoluta deterioração do tecido social da Federação Russa. Muito crime, tráfico de drogas, máfia por tudo quanto é canto, coisa assim, como o pessoal do Rio de Janeiro fala aí, como o pessoal do Rio de Janeiro fala, esculacho, né? O pessoal, a população russa estava sendo esculachada pelos crimes. E um fato muito interessante é que, após o término da União Soviética, a queda, a destruição da União Soviética, os postos de poder da Rússia contavam, cada um deles, cada ministério da Rússia contava com um conselheiro americano dos Estados Unidos. Então o Putin chegou ao poder, mandou todo mundo de volta para casa, esses conselheiros, acabou com a máfia e colocou o país de volta nos trilhos. A partir dos anos 2000, a Rússia passa a se desenvolver e recuperar a sua pujança econômica interna, ou seja, dar mais dignidade, trabalho para a população, salário, renda, né? Mas além disso, passou a assumir um protagonismo no cenário internacional que apenas tinha na época da União Soviética. Só para nós situarmos corretamente, esse período do esculacho que você diz corresponde àqueles anos do Boris Yeltsin. Exatamente. E essa transição do Yeltsin para o Putin. Isso, o período Boris Yeltsin, que inicia-se em 1991, termina em 1999, início dos anos 2000, com a ascensão do Putin, né? E foi isso, né, na verdade, então, que fez com que o presidente Putin acabasse atingindo esses níveis extremos aí de, aprovação do povo russo. E aí, e chegando já na questão da Ucrânia, é importante que a gente tenha clareza do que se passa na Ucrânia. Ninguém aqui, obviamente, acredita que a guerra, ou que a agressão militar seja a solução para qualquer tipo de problema. Mas acontece que, na Ucrânia, existe, o epicentro do neonazismo mundial no século XXI. E nem um neonazismo assim, é nazismo clássico mesmo, escancarado. E isso é fácil de verificar, inclusive, nos noticiários brasileiros. Em 2016, no G1, é fácil de encontrar, houve uma notícia que falava sobre uma operação da Polícia Federal do Brasil que
desarticulou células nazistas brasileiras que mandavam nazistas brasileiros para treinar na Ucrânia e voltar para o Brasil. E a gente viu isso acontecer recentemente aqui, durante o governo do Bolsonaro, a turma saía na rua pedindo a ucranização do Brasil, aquela menina Sarah Winter, Sarah Jeromel, né? Ela foi treinar na Ucrânia para ser do Fêmea, e, se eu não me engano, até a Carla Zambelli, ela andava junto com a Sarah Jeromel, né? Então, de fato, a Ucrânia não apenas se tornou um epicentro do nazismo ali na Europa, mas passou a exportar sua ideologia nazista para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Nós somos vítimas do nazismo ucraniano. E isso é muito fácil de. Então, você, quando fala do nazismo ucraniano, você se refere também ao Zelensky? Eu me refiro, inclusive, ao Zelensky, porque ele constantemente costuma premiar com medalhas notórios nazistas ucranianos. E quando eu falo, inclusive, o Zelensky, é muito fácil verificar o que é o nazismo ucraniano se você jogar no Google Maps, não é nem no Google do um buscador comum, mas se você jogar no Google Maps o nome do Stepan Bandeira, é possível ver o tanto de ruas e o tanto de monumentos que existem na Ucrânia hoje em homenagem a este que é e foi, né, um notório colaborador nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ele era um soviético, um cidadão soviético nascido na Ucrânia, na região ucraniana da União Soviética, que se sovou às tropas nazistas e combateu o exército de seu próprio país, Stepan Bandeira. E hoje ele é considerado o pai fundador da nação ucraniana e é homenageado abertamente pelo Zelensky, aí, através do renomeamento dos nomes das ruas ou da destruição de monumentos em homenagem aos soldados libertadores soviéticos do Exército Vermelho, em detrimento da construção de monumentos em homenagem a esse notório nazista, o Stepan Bandeira. É só digitar no Google Maps. E Henrique, você acha que essa guerra terá solução ou nós não vamos encontrar um termo mediano para uma trégua e a conquista da paz? Essa é uma pergunta bastante complicada, porque essa guerra ela surge num contexto onde o mundo, a ordem mundial se transforma, né, transita da ordem unipolar para a ordem multipolar, e obviamente aqueles que são os senhores do mundo unipolar, para eles não é interessante a transição, né, para um mundo multipolar. E aí a gente vê, uma vez mais, esses mesmos grupos financeiros, econômicos e políticos apostando no nazismo como uma força de manutenção do velho mundo, né? Que no caso aqui, o nosso hoje, é o velho mundo unipolar. Então, diante da mudança, que é, na minha opinião, irrefreável, a única alternativa que os atuais donos, né, os atuais dirigentes dessa ordem mundial veem é a solução bélica, a solução violenta. E aí, eu vou ter que parafrasear o antigo dirigente soviético que derrotou os nazistas pela primeira vez, ele dizia o seguinte: não há como dialogar com uma força política que não tem o interesse e a intenção de dialogar, porque de fato o fascismo e o nazismo eles são forças que servem unicamente para articular a manutenção do mundo, do velho mundo como ele é, através da violência. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que a única forma de haver uma solução para esse conflito é, um, o Ocidente entender que acabou todo o protagonismo unipolar e essa posição de senhorio, né, de ser o amo da terra, ou a Federação Rússia da Rússia de fato desmilitarizar, desnazificar o território ucraniano, que são os objetivos da operação militar especial. Bom, vocês veem a complexidade do nosso programa, porque é um sonho meu. Nós queremos construir um processo de compaixão, de paz, de relações internacionais adequadas, mas temos que conviver com a realidade dada. E um dos problemas mais dramáticos hoje da história contemporânea é esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. É interessante nós trazermos aqui as posições que, na verdade, analisam não apenas a característica desse conflito, mas o seu eventual desdobramento, que pode significar para a paz do mundo se esse conflito continuar e os interesses da OTAN, os interesses dos países que têm uma relação de amizade com a Rússia, aonde que vamos chegar
esse processo tão complexo. Mas o Henrique, só para ter uma ideia, nós poderíamos fazer um programa de 1 hora só sobre a questão da Rússia, o seu papel internacional, as relações com a Ucrânia, mas o Henrique veio aqui para falar um pouco sobre o BRICS. Eu não posso perder os poucos minutos que nos restam para falar e abordar esse assunto. Fala do BRICS e da relação municipal que o BRICS tem hoje. Bom, objetivamente falando, na verdade o BRICS está ligado com esse tema aí dos conflitos que acontecem no mundo hoje, né. O Irã, que é um país membro pleno do BRICS, acabou de ser arrastado por uma guerra, e isso tudo faz parte daquilo que eu acabei de dizer, né. E o BRICS ele surge justamente com esse objetivo de sistematizar esse anseio do sul global, para que, o mundo tenha condições de seguir avançando e se articulando para essa nova realidade multipolar. E no âmbito da iniciativa BRICS, que começou com o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, surgem uma série de conselhos, fóruns e eventos que são temáticos. Então existe o encontro de mulheres empreendedoras do BRICS, o encontro dos jovens cientistas do BRICS, o encontro de empresários do BRICS, e entre eles existe o Fórum Internacional dos Municípios BRICS, ou seja, existe também uma agenda municipalista que se desenvolve no âmbito da iniciativa BRICS com o objetivo maior de transformar todas aquelas diretrizes que são aprovadas pelos chefes de Estado na declaração de cúpula, daquelas reuniões bonitas que a gente costuma ver pela televisão, mas que parecem tão distantes e tão inatingíveis, na realidade prática da população das cidades, dos municípios. Que a gente entende, obviamente, o movimento municipalista tem essa diretriz muito clara, que é nos municípios, nas cidades onde o cidadão enfrenta os problemas e também pode encontrar soluções para suas demandas cotidianas, para suas demandas diárias. Então nasce o Fórum Internacional dos Municípios BRICS em 2019, com o objetivo de articular o poder público, ou seja, municípios e governos regionais também, né, governos estaduais, distritais, provinciais, departamentais, como chamam em alguns países aqui da América Latina, também junto com a iniciativa privada e com a academia. A partir desse tripé, poder público, iniciativa privada e academia, as universidades, a gente busca então encontrar e desenvolver soluções para os problemas reais cotidianos dos munícipes. Ou seja, o municipalismo no âmbito dos BRICS, ele tem o potencial para ser o grande responsável de transformar todos esses debates que são discutidos em alto nível em benefícios, em melhorias da qualidade de vida da população na prática, na base. Henrique, é muito interessante, você disse, o BRICS começou com 5 países, 5 nações. Hoje são quantas? Qual foi o último congresso internacional do BRICS? Quantas nações lá estiveram? Eu queria fazer uma conexão com essa pergunta estrutural, para lhe indagar se o BRICS passa a ser um bloco não geopolítico apenas, porque ele tem uma dimensão e uma estruturação planetária, mas uma força econômica relevante na estrutura mundial. Isso, então o BRICS ele começa com esses 5 países, na cúpula de Joanesburgo de 2023 foi aprovada a ampliação do bloco, onde foram aceitos mais 5 novos membros plenos e onde iniciou-se uma nova categoria de afiliação, digamos assim, aos BRICS, que é a categoria de parceiros oficiais. Então hoje no total já são 10 países membros plenos e 10 parceiros oficiais. O último membro pleno que entrou foi aqui, na cúpula do Brasil, que está acontecendo esse ano, foi a Indonésia, e o último parceiro oficial que também entrou, foi anunciado aqui durante a cúpula brasileira, foi o Vietnã. Então, sem sombra de dúvidas, essa configuração com que nasce o BRICS, a primeira, a inicial, já representava um bloco econômico de referência e de destaque, de influência elevada nas articulações geopolíticas, mas com essa ampliação que envolveu mais países africanos, que envolveu países do Oriente Médio, que são riquíssimos em petróleo, em outros tipos de recurso, por exemplo, e também agora a Indonésia, né, mais um país ali do Sudeste Asiático, isso faz com que o BRICS tenha uma configuração, né, uma participação do PIB mundial de quase 50% e da mesma forma também a participação no número de habitantes chega próximo dos 50%. Então,
E além das terras também, né, as terras que ocupam os países BRICS também, quase metade do planeta. Se lembrar, só China e Índia corresponde pelo menos um terço da população mundial. Isso aí juntando a Rússia, Brasil, a própria África do Sul e essa inclusão de mais 20 países, agora são os 20 países do total, transforma numa potência internacional. E você acredita que existe identidade, apesar das enormes diferenças? Ou seja, isso faz com que possa avançar na construção de um bloco econômico com poderio internacional, já que a própria ONU está perdendo muito poder institucional? Isso, a ONU, na verdade, ela perde poder institucional porque ela chegou num patamar onde ela é incapaz de dar respostas para as crises que a gente enfrenta no mundo. Ela não consegue solucionar a questão de Gaza, não consegue solucionar questões internas, né, de guerras e conflitos que acontecem na África, não consegue apresentar uma solução para o conflito ucraniano, e a ONU se posiciona de maneira dúbia, até mesmo hipócrita, né, no que diz respeito a situações diferentes no mundo. Então encara o conflito ucraniano de uma forma, encara o conflito de Gaza, de Israel de outra forma e etc. Ao invés de ter uma linha clara, uma diretriz que seja coerente com todas essas situações. Então o BRICS, ele a partir dessa nova configuração, tem mais condições a partir da sua diversidade. Então, todas essas diferenças que existem entre nós, o povo brasileiro, aqui tem sol demais e lá na Rússia tem gelo demais, né? Então a gente poderia dizer que nós somos opostos do ponto de vista climático, mas do ponto de vista do dia a dia popular, eu acho que nós somos bem próximos até dos russos, assim, né? O pessoal lá gosta de uma festa igual a gente gosta, o pessoal gosta de ter um humor bastante característico, assim como o nosso. Então, quando eu aprendi russo, eu entendi, por exemplo, o brasileiro é muito bom de meme, né, essas piadas de internet. E quando eu aprendi russo, eu entendi que os russos também são brilhantes, são geniais. Na língua dele. Na língua deles, você aprender russo para entender isso. Então eu acredito que na diversidade que existe no BRICS é que vai nascer de fato as grandes soluções do mundo, porque o mundo ele é diverso por si só, e se a gente não criar conselhos, blocos que tenham essa diversidade representada, aí a gente vai continuar sendo incapaz de dar as respostas que o mundo precisa. Agora, os nossos telespectadores, eles são do mundo inteiro. É um canal de streaming, nós sabemos que existe receptividade nos nossos programas em várias nações do planeta. Agora, é muito importante para a maioria dos nossos telespectadores saber da posição do Brasil desse novo conceito internacional que o BRICS significa, até porque a ex-presidente Dilma é presidente do Banco do BRICS, portanto tem uma relevância econômico-financeira, eu diria, consistente. Analisa você, que hoje é meio russo, meio brasileiro, qual o papel do Brasil nessa concertação? É importante ressaltar que a presidenta Dilma ainda é presidenta do banco, porque o Brasil, né, que foi quem indicou a Dilma, encerrou o seu período à frente do banco agora há pouco. E a Dilma foi reconduzida a partir de uma indicação do presidente da Rússia, o que coroa o bom trabalho que ela vem fazendo e o que demonstra para o mundo qual é o papel do Brasil nessa nova articulação que surge do ponto de vista geopolítico, né, dessa realidade multipolar. Porque o Brasil ele é um país gigantesco, com uma população gigantesca e com uma potencialidade econômica incalculável, digamos assim, e é um país extremamente pacífico. A gente é amigo de todo mundo, né? A gente conversa com todo mundo e temos tradições diplomáticas de mediação. Então, o papel do Brasil, ele tende a caminhar para ser um papel mediador entre toda essa diversidade que existe no fórum, mas também de liderar a América Latina rumo, né, a essa articulação multipolar, porque essa é a grande característica, né, do mundo multipolar. São polos de poder que vão decidir o destino do planeta em conjunto. E o Brasil tem essa tarefa de mediar e liderar a América Latina nesse processo. Ô, Henrique, você vê que o nosso programa corre muito rápido, você tem muita informação a dar, então eu sugiro que você volte para a Rússia, nos traga mais informações e nós faremos um segundo bloco da sua participação, falar um pouco do cenário internacional, dos conflitos,
das relações comerciais e particularmente no BRICS. Mas você ainda é muito jovem, tem 35 anos. Mas as minhas costas já estão começando a doer, hein. É normal, é esperado. Eu já tenho 71, minhas costas doem já há muitos anos. Até pela carga de transformação que a gente viveu, nós somos uma geração que viu todas as transformações imagináveis na história da humanidade, particularmente as novas conexões de comunicação. Agora, olha para a câmera lá, já que o programa chama Sonho Meu, eu queria que o Henrique dissesse qual é o sonho meu. O sonho meu, eu vou talvez falar aqui correndo o risco de parecer uma fala de Miss, né, essas coisas assim de paz mundial e etcétera, mas a grande verdade é que desde criança eu sempre gostei de assistir o jornal, né, eu era uma criança um pouco diferente, assistia o desenho de manhã e à noite eu gostava de assistir o jornal. E eu me indignava muito com essa coisa, de ver gente vivendo na rua. Então o meu sonho é viver num país Olha para lá. meu sonho, portanto, é viver num país onde as pessoas tenham minimamente casa para morar. Eu acho que se a gente começar por aí, a gente já consegue resolver bastante coisa. Que grande início de segunda temporada, fazendo uma importante análise internacional, papel do Brasil nesta concertação única que o mundo vai viver nos próximos anos. Henrique Domingues, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Venha sempre, é uma grande contribuição para o nosso conhecimento e nossa informação. Próximo programa, Sonho Meu, até a semana que vem.